Muito boa tarde. Antes de mais, sejam muito bem-vindos a esta sessão e obrigado também pelo vosso interesse e também pela vossa presença. O meu nome é Miguel Bugalho e faço parte da equipa do ISEG Executive Education. Esta sessão de informação será uma excelente oportunidade para conhecerem melhor a pós-graduação em Gestão Empresarial em formato blended. A sessão será apresentada pelo presidente do ISEG Executive Education, o professor Luís Cardoso, que é, por sinal, também um dos coordenadores da pós-graduação. Esta pós-graduação é coordenada por 3 professores que são referência na universidade e que poderão depois verificar com mais detalhe o seu currículo no nosso site. Em concreto, e falando e apresentando aqui os 3 coordenadores, o professor Paulo Lopes Henriques é professor catedrático do ISEG, onde é membro do Conselho Científico e onde foi vice-presidente. O professor Luís Cardoso é presidente do ISEG Executive Education e foi durante 26 anos o diretor da formação de executivos da Católica Lisbon. O professor Pedro Verga Matos é coordenador no ISEG do mestrado em Ciências Empresariais e é doutorado e mestre em Gestão e licenciado em Economia. Esta sessão terá uma duração de sensivelmente 20 minutos e poderão colocar, ao longo também da apresentação do professor Luís Cardoso, todas as vossas questões. Sendo assim, passo a palavra ao professor Luís Cardoso. Então, muito boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui convosco para esta breve apresentação. Começo por saudar em particular a ACIF e agradecer e dar os parabéns pela iniciativa que me parece muito interessante de dar a conhecer melhor este novo desenvolvimento tão importante nos nossos programas, as pós-graduações em formato blended e, em particular, a pós-graduação em Gestão Empresarial. Conforme há pouco víamos aqui no vídeo, o ISEG tem uma história muito longa. Em boa verdade, essa história remonta à Escola de Comércio, que foi criada no tempo do Marquês de Pombal, não é? E, portanto, tem muitos séculos, mas que teve uma continuidade mais decisiva em 1911 com a criação do ISEG, tal como hoje conhecemos, portanto, há 110 anos, num campus no centro de Lisboa, num local maravilhoso, com umas instalações absolutamente fantásticas e que ao longo de mais de 100 anos contribuiu para a formação de um grande número das figuras mais importantes empresariais e políticas do nosso país, até desde presidentes da República, primeiros-ministros, governadores do Banco de Portugal, como o atual, presidentes e administradores de grande número de empresas de referência. É a Escola de Negócios da Universidade de Lisboa, a maior e a melhor universidade portuguesa. Tem nos seus programas com docentes a grau 6 programas de licenciatura, 21 programas de mestrado, 6 programas de doutoramento, num total de quase 5.000 alunos a frequentar programas com docentes a grau. Entretanto, no contexto do ISEG, o ISEG Executive Education é a instituição criada com o propósito de gerir toda a formação que não conduz estritamente a grau académico, concretamente o MBA, as pós-graduações, a formação executiva e os programas customizados para empresas. As pós-graduações, que são o tema que nos interessa aqui tratar hoje com mais atenção, são programas que constituem, digamos, um núcleo absolutamente fundamental da atuação do ISEG ao longo destes anos, com elevadíssimo reconhecimento no mercado. Quem procura um programa com estas características tipicamente procura o ISEG, porque sabe que é a escola de referência e líder neste domínio. Porquê que alguém procura uma pós-graduação e em que momento da sua vida, com que propósito? Essencialmente, as pós-graduações respondem a uma necessidade de formação sólida e estruturante que um grande número de profissionais sentem ao longo das suas vidas. Por exemplo, pessoas que tiveram uma formação em áreas técnicas, que vão desde a medicina ao direito, às farmacêuticas, à engenharia, a muitas outras áreas, mas que entram numa carreira profissional em que rapidamente vão tender a adquirir ou já têm responsabilidades muito importantes em termos de gestão, para as quais precisam de todo um conjunto alargado de competências em termos de estratégia, de marketing, de finanças, de liderança, etc., para poderem desempenhar capazmente a sua função. É, portanto, uma formação altamente credenciada e reconhecida no mercado, muito sólida, muito madura, com excelentes professores
e, digamos, um nível de apuramento que dá todas as garantias, quer em termos de efetiva valorização de competências, quer de reconhecimento pelo mercado. É também uma solução para quem, tendo uma formação em áreas mais concretas de gestão ou de economia, pretende, no entanto, adquirir uma especialização em determinada área concreta. E daí um conjunto muito alargado de pós-graduações que nós oferecemos. Ora, neste contexto, a grande evolução que nos últimos anos se verificou foi acelerada pelo efeito da pandemia, como é evidente, ou seja, existindo já em curso uma vontade muito grande de responder às necessidades que são reconhecidas a pessoas que não estão estritamente na região de Lisboa ou perto dela. Claro que a pandemia trouxe novos desafios e obrigou, por exemplo, a que no ISEG, imediatamente em março de 2020, se fizesse um enorme investimento no sentido de garantir que todas as salas do campus tivessem o mais atual equipamento em termos de transmissão, áudio e vídeo de quaisquer sessões, assim como, por exemplo, se fez um enorme investimento na formação pedagógica dos professores, uma vez que, e isto é um dado muito importante que certamente alguns de vós já terão tido a oportunidade de constatar, a forma como seleciona a distância ou presencialmente não pode ser a mesma. Implica uma abordagem do ponto de vista pedagógico substancialmente diferente. O ISEG foi absolutamente pioneiro nesse domínio, fez um investimento muito valioso que veio a criar condições para nós darmos este passo em frente. E nesse sentido, em 2021, nós lançámos pela primeira vez uma pós-graduação em gestão empresarial em formato blended e uma pós-graduação em Data Science and Business Analytics em formato blended. E vamos agora evoluir, nomeadamente para pós-graduação em Inteligência Artificial e Machine Learning, que é a terceira pós-graduação que vamos apresentar com este tipo de enquadramento. Estes programas correspondem de uma forma muito próxima ao programa que fazemos em formato normal, presencial. A primeira edição dos cursos, que decorreu em 2021, muito importante dizer isto, teve um êxito absolutamente extraordinário. E as avaliações dos cursos foram surpreendentemente boas. Para terem uma noção, as avaliações por parte dos alunos, em média, superaram os 90% da escala apresentada, o que é bem um indicador do nível de satisfação que as pessoas vieram a ter. Porquê a importância da oferta deste tipo de programas? Porque é muito difícil um programa que tem uma duração de vários meses, as pessoas sistematicamente estarem a deslocar-se a fazer este programa no campus em Lisboa, nomeadamente e sobretudo quando estamos a falar de pessoas que estão por todo o país ou nas regiões autónomas ou, por exemplo, em outros países de expressão portuguesa, não é? É evidente que essa situação se torna impraticável e nós temos muita vontade de dar resposta a essas solicitações, bem como a um ou outro caso de pessoas que, mesmo não estando longe de Lisboa, nunca poderiam ter condições, por motivos pessoais ou familiares ou profissionais, de frequentar a pós-graduação em formato presencial. E, nesse sentido, criámos uma solução que resultou esplendidamente e consiste em o curso ter unicamente 3 momentos presenciais. Um primeiro final de semana que inclui todo o dia de sexta-feira e a manhã de sábado, no momento em que o curso começa. Depois isso é repetido exatamente a meio do curso e depois é repetido a fechar o curso, precisamente quando o curso termina. Aí há uma concentração grande de atividades durante um dia completo e a manhã do dia seguinte, que se revela muito valiosa e que são criteriosamente escolhidas em termos de temas, de professores, de atividades a desenvolver, que se revelem mais impactantes do ponto de vista presencial. Fora desses 3 momentos, toda a formação é feita à distância, apenas com algumas particularidades. Uma delas é que nas nossas pós-graduações em formato presencial, as sessões decorrem caracteristicamente das 6h30 às 10h30 da noite, ou seja, com uma duração de 4 horas, com um intervalo. Nestas pós-graduações não é assim que decorre. A sessão será unicamente das 6h30 às 8h30, ou seja, terá uma duração de 2 horas.
Isto tem a ver com o facto de que todos os estudos já efetuados a nível internacional revelarem que, do ponto de vista pedagógico, não é possível manter níveis de atenção suficientemente elevados numa formação feita à distância, e se queremos retirar dela todo o benefício, deveremos ter menor duração em cada sessão, maior número de sessões. É por isso mesmo que, em vez do programa ter uma duração de 7 ou 8 meses, vai ter uma duração de cerca de 11 meses. É porque vai ter um maior número de sessões. Claro que há aquelas sessões que são presenciais e concentradas, que absorvem muitas horas, cerca de 30% das horas. Todas as outras 70% das horas são realizadas à distância e só com 2 sessões semanais de 2 horas, sempre das 6h30 às 8h30, e podem ser, por exemplo, segunda e quarta-feira ou terça e quinta-feira, portanto, normalmente 2 dias alternados, não incluindo a sexta-feira, e que são escolhidos edição a edição. Portanto, este o formato que tipicamente costumamos utilizar. Estas sessões presenciais são muito importantes, porque, além do mais, são momentos em que há todo um encontro com os coordenadores, toda uma partilha com os coordenadores e com os professores do curso e com todos os colegas, que são momentos que são marcantes e que ficam para toda a vida, em termos até de networking, razão pela qual é muito valioso e nós recomendamos vivamente que as pessoas possam estar presentes nesses momentos. No entanto, ainda assim também queremos dizer o seguinte: mesmo esses 3 momentos presenciais são transmitidos em live streaming, e no caso de vir a acontecer alguém manifestamente não ter a possibilidade de estar presente, imaginem alguém que está no Brasil, ou que está em Angola, ou que está no estrangeiro nessa altura e numa situação inadiável, é possível assistir da mesma forma à sessão à distância. Portanto, não há qualquer problema pelo facto de não se poder frequentar uma ou outra, ou as várias sessões presenciais, pode-se assistir à distância. Apenas deixo a nota de que é especialmente interessante e valioso poder assistir presencialmente e que, portanto, na medida em que seja possível, é muito valioso que o possam fazer. E eu destacaria, por exemplo, e desde logo, o momento de abertura do programa, o primeiro fim de semana, que é, com certeza, especialmente marcante. É o que vai acontecer agora, no fim de janeiro, é já no fim de janeiro que se vai iniciar a segunda edição da pós-graduação em Gestão Empresarial. Gestão Empresarial é, pelo que o próprio nome deixa perceber, uma área de formação muito abrangente e, portanto, essencialmente, esta é a pós-graduação de enorme sucesso que o ISEG desenvolve já há largos anos, está neste momento na sua 17ª edição, no formato presencial, e é um programa muito maduro, muito experiente e muito qualificado, mas ao mesmo tempo em contínua inovação e adaptação às novas necessidades e aos novos tempos, que permite uma formação sólida e estruturante, abrangente em gestão, para quem, nomeadamente, não tem esta formação sólida de base e precisa e procura de uma formação muito qualificada neste domínio. Uma nota que sempre costumam colocar em relação a este assunto tem a ver com a avaliação. Este programa tem avaliação, as pós-graduações é normal serem programas com uma lógica de avaliação, mas eu gostava de vos dizer 2 coisas. A primeira é porquê a existência da avaliação neste programa. Nós temos avaliação nas pós-graduações claramente por 2 razões. A primeira é que o facto de haver avaliação é um fator seguro de que as pessoas vão trabalhar muito mais, interessar-se muito mais pelo curso, desenvolver um esforço maior, mesmo quando não é tão fácil, na sua vida pessoal ou profissional, em aprofundar os seus conhecimentos, e a consequência disso vai ser chegarem mais bem preparados ao fim do programa. Isso é uma primeira razão, desde logo. A segunda razão é o reconhecimento do mercado, ou seja, do ponto de vista do mercado empresarial em particular, claro que é completamente diferente frequentarem um programa executivo em que meramente vão assistir a aulas ou terem um programa em que há um diploma atribuído por uma universidade prestigiada, que é uma garantia quanto à solidez do conhecimento adquirido e testado ao longo do programa. A segunda questão que vos queria colocar é sobre como é que é feita a avaliação neste programa, é à distância. Portanto, durante o período em que o programa decorre, sempre que houver momentos de avaliação, serão feitos à distância. Portanto, é um elemento de tranquilidade que eu queria deixar, uma vez que não é isso que acontece no programa em termos presenciais, mas no programa feito à distância, as avaliações são também elas feitas à distância.
No final do programa é atribuído um diploma de curso, um diploma associado à pós-graduação em gestão empresarial, e esse diploma é exatamente igual ao diploma que é atribuído à edição presencial. É uma outra questão que muitas vezes me é colocado, no sentido de avaliarem do ponto de vista de valor intrínseco e de valor reconhecido pelo mercado, o diploma é exatamente o mesmo. Deixei para o fim aqui uma nota que me parece absolutamente única, valiosa e que vale a pena partilhar convosco, que é a existência de mentores neste programa. Nos programas que não este, que nós temos tutores complementarmente aos professores. E os tutores quem são? São pessoas que nesses programas vão acompanhando paralelamente as aulas e podem, em sessões específicas, ajudar o grupo relativamente às matérias, ajudar dificuldades, esclarecer dúvidas e até ajudar nos trabalhos que possam vir a ter a desenvolver. No caso da pós-graduação em gestão empresarial, a figura que temos não é do tutor, é do mentor. E porquê? Porque o nosso entendimento é de que o grande sentido associado a esta pós-graduação em gestão empresarial tem presente um sólido e garantido alargamento de horizontes. É muito importante que nós consigamos, através da frequência desta pós-graduação, garantir que as pessoas saiam dela com mais mundo, com uma visão mais alargada, mais rica, mais profunda, mais atual acerca do mundo em que estamos, mesmo para além daquilo que são os conhecimentos específicos sobre cada tema e as ferramentas que possam adquirir. E nesse sentido, o papel do mentor é muito especial. Claro que o mentor vai acompanhar cada matéria do curso, vai-vos ajudar em cada matéria do curso, vai-vos ajudar em trabalhos que haja a preparar, com certeza. Fazem isso como os tutores também fazem. Mas nós escolhemos com grande critério os 2 mentores que apoiam este curso. E o critério que tivemos foi procurar 2 pessoas a quem eu vou chamar sábios, que são 2 pessoas com uma longa experiência profissional em variadas empresas nacionais e multinacionais em Portugal e fora de Portugal, de referência a nível internacional, e, portanto, com uma enorme experiência de vida. E essas pessoas, que além do mais são pessoas que têm uma imensa dedicação, paixão e entusiasmo pelo ensino e pela formação, vão ter um papel fundamental, para além do apoio que vos deem nas várias matérias, a disponibilizar-se para vós como pessoas, como seres humanos valiosos que vos podem ajudar a vós e às vossas carreiras. E, consequentemente, desde o início, que irão acompanhar os grupos. Por exemplo, a situação que está a funcionar nesta altura é: existem 2 sessões semanais das 6h30 às 8h30 com os professores, em que dão matéria, e há uma sessão, uma terceira sessão semanal, que é feita com os mentores. E essa sessão é uma sessão em que, por exemplo, todos podem levar as suas dúvidas, questões, problemas e discuti-los. É uma questão em que os próprios mentores também levam assuntos para discussão e para debate, em que os mentores levam informação sobre leituras, sobre livros e sobre temas muito importantes a discutir, em que há a partilha de experiências muito rica, animada pelos mentores entre os diferentes colegas. Ou seja, é algo extremamente valioso. E quando há pouco eu vos dizia que este curso tem de facto um nível extraordinário de avaliações, eu diria que o papel dos mentores neste ponto tem certamente sido especialmente importante, na medida em que faz com que cada pessoa, para além do que está a fazer ao assistir a aulas, sinta que há ali qualquer coisa que é muito personalizado, muito dirigido a si próprio e que diretamente está ao serviço da valorização das suas competências e dos seus conhecimentos. Portanto, falar-vos sobre este assunto é um prazer, é uma satisfação e é fácil, porque estamos a vivê-lo diariamente, lançámo-lo com muita expectativa na primavera do ano passado. Os resultados não poderiam ter sido melhores e estamos desejosos de poder aproximar uma segunda edição que ainda por cima beneficiará daquilo que foi o efeito de experiência da primeira e de tudo o que pudemos perceber que podemos ainda fazer para melhorar. Espero ter a oportunidade de poder encontrar muitos de vós no final de janeiro, quando for o momento de abertura, e naturalmente que por agora, mais importante do que aprofundar alguma desta informação, que ainda por cima encontram de uma forma mais ou menos razoável, devidamente explicada no site,
quero pôr-me ao vosso dispor e ouvir todas as perguntas que tenham para colocar, a que responderei com o maior prazer. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor Luís Cardoso, por esta apresentação tão enriquecedora sobre a pós-graduação em Gestão Empresarial em formato Blended, e quero só também aqui dar algumas notas relativamente ao programa. Como foi também aqui indicado pelo professor Luís Cardoso, a pós-graduação decorre à distância às segundas e quartas-feiras das 18h30 às 20h30 e em formato presencial às sextas durante todo o dia e ao sábado no período da manhã. E iremos iniciar, portanto, a próxima edição já no próximo dia 28 de janeiro. E queria então aproveitar também este momento para, e recepcionei aqui duas questões, e aproveito para colocar ambas ao professor Luís Cardoso. A primeira pergunta refere-se ao impacto dos momentos presenciais da pós-graduação. E a outra questão é relativamente ao acompanhamento dos alunos nas sessões à distância e o impacto que as sessões à distância têm uma vez que não são totalmente presenciais. Muito bem, muito obrigado. Bom, eu queria recuperar aqui uma coisa para que possamos evitar qualquer confusão. O curso tem 3 momentos presenciais, um logo a abrir, outro a meio e outro no final. Nesses momentos, as sessões são o dia completo, sexta-feira e amanhã de sábado, apenas nesses momentos. Depois, ao longo de todo o programa, serão, conforme o Dr. Miguel Bugado já referiu, à segunda e quarta-feira, das 6h30 às 8h30. Okay? Portanto, isto em termos de horário. Quanto ao impacto dos momentos presenciais, recuperando um bocadinho aquilo que eu vos dizia há pouco, há várias razões pelas quais é especialmente importante, sendo viável, estarem nos momentos presenciais do programa. Eu diria que quase que extra outras razões, é muito valioso ter a ocasião de ir ao ISEG, conhecer o ISEG, visitar o ISEG, conhecer os coordenadores do programa, conhecerem todos os professores do programa, conhecerem todos os colegas e privarem com todos os colegas, ficarem com toda uma rede de contactos e beneficiarem desde o início de tudo isso nas sessões que vão decorrendo e fora das sessões que vão decorrendo e para as próprias sessões de mentoring em que vão estar em grupo com os colegas. Portanto, essas razões são todas boas. Para além disso, devo dizer-vos que há outras dimensões, se calhar menos objetivas, mas que subjetivamente são interessantes. Por exemplo, o ISEG situa-se, ou melhor, estes programas de pós-graduação decorrem no chamado Convento das Inglesinhas. É um dos 6 edifícios do ISEG, mas que é um edifício absolutamente marcante e de referência, que assim é designado porque tem 450 anos de vida. Foi lá que durante séculos estiveram as freiras inglesas, quando declarado o anglicanismo em Inglaterra, que vieram para Portugal e que durante vários séculos estiveram a viver nesse edifício, até ao final do século XIX. Depois, em 1911, é que todo esse terreno, incluindo esse edifício, foi cedido para as instalações do ISEG. E posso dizer que em 2004, 2005, o arquiteto Gonçalo Birne, atual bastonário da Ordem dos Arquitetos, foi o responsável pela profunda remodelação que foi feita e por transformar esse espaço num maravilhoso sítio que eu chamaria um clássico desportivo e moderno, que é um ambiente absolutamente magnífico, onde todas as pessoas têm prazer em estar, por todas as condições que têm, inclusivamente nos seus espaços e nas aulas que vão ter. Portanto, acredito que até desse ponto de vista não deixe de ser um prazer, mas ao mesmo tempo inspirador e motivo de, digamos, de motivação adicional para todo o trabalho que nessa altura se desenvolve ou que se inicia e que se desenvolve ao longo do programa. Portanto, as sessões presenciais são muito valiosas. Inclusive, o que vai acontecer é que escolhemos para as sessões presenciais as intervenções com muito critério. Por exemplo, intervenções dos coordenadores do programa, momentos de almoço ou jantar com convidados e com os coordenadores, intervenções em certo tipo de temáticas que impliquem um trabalho mais prático e de equipa que possa ser desenvolvido entre os diversos colegas, trabalhando simultaneamente em grupo.
Portanto, tudo isso é cuidadosamente preparado por forma a tirar o máximo partido desses momentos presenciais. Sobre as sessões à distância, aquilo que é interessante verificar é que, de facto, as avaliações têm sido ótimas e, conforme eu vos transmitia, isso está associado a 2 fatores que são fundamentais. O primeiro é a tecnologia, porque é muito importante e, felizmente, nós temos essa segurança de dispor de tecnologia de grande qualidade que garanta, em termos de imagem e de som, que as pessoas possam ter as melhores condições de trabalho, mas é também do ponto de vista dos professores. Os professores, por um lado, tiveram uma formação específica e muito profunda relativamente a modelos de aprendizagem de ensino à distância, mas para além disso, desde março de 2020, estão sistematicamente a lecionar à distância, porque, por exemplo, posso-vos dizer que foi exatamente nesse mês em que a pandemia se iniciou que todos os mestrados em que sistematicamente lecionam estes mesmos professores, todos os mestrados do ISEG, no mesmo mês, passaram a funcionar à distância e durante a grande maioria do tempo, até hoje, funcionaram sempre à distância. Portanto, isto significa que todos os professores, de uma forma geral, estiveram envolvidos, como nas pós-graduações, que tiveram longos períodos a funcionar também à distância, em atividades de ensino à distância, forçadas devido às circunstâncias, mas em que, por isso mesmo, se habilitaram e aprimoraram a forma de preparar as aulas por forma a garantir o melhor resultado, e isso significa, portanto, que nesta altura temos criado as condições para que as aulas à distância se revelem extremamente eficazes e garantam também que as pessoas consigam assistir com níveis elevados de atenção e de motivação. Muito obrigado, professor, pelo esclarecimento. Entretanto, recepcionámos aqui mais uma questão, que é relativamente ao funcionamento da avaliação e também relativamente à apresentação dos trabalhos no final do programa. Sim, senhora. As avaliações serão feitas, talvez dar aqui um passinho atrás para dizer o seguinte: em linha com aquilo que eu vos disse, que é que o propósito da existência da avaliação é, por um lado, levar a que trabalhem mais e melhor para, trabalhando mais e melhor ao longo do curso, estarem mais bem preparados no final, como é vosso objetivo e nosso objetivo, e também garantir uma maior valorização do vosso diploma no mercado. Isto foi o que eu disse há bocado. Agora vou acrescentar o seguinte: nesse contexto, e sabendo nós que todos os que participam nessa pós-graduação são pessoas que já estão para além da etapa inicial de formação a nível de licenciatura, em que nessa fase faziam avaliação como um objetivo específico da licenciatura que estavam a fazer, não é isso que acontece numa pós-graduação. Uma pós-graduação não funciona com uma lógica de avaliar as pessoas por avaliar. Não é o objetivo do programa a avaliação. A avaliação é muito mais, como acabei de referir, um meio para, através dela, melhor se atingirem os fins do programa. E, nesse sentido, nós, no passado, tínhamos uma avaliação por cada sessão que decorria. Não é isso que acontece agora. Nós agora temos, dentro do programa, todo um conjunto de áreas de intervenção. Por exemplo, estratégia, marketing, área comportamental, finanças, que são áreas de intervenção em que existem vários docentes que entre si têm sessões que são combinadas previamente e que se complementam. Cada vez que acaba um bloco, que é para não estarmos permanentemente a fazer avaliações, há um momento de avaliação. Esse momento de avaliação, conforme eu referi, é feito à distância, e os moldes em que seja feito depende muito dos temas. E vocês terão sempre, no dia de abertura de cada bloco do curso, uma informação do docente responsável sobre como vai ser a avaliação nesse bloco. Por exemplo, pode haver um bloco, um módulo, digamos assim, em que sejam logo no início informados de que, quando terminar, haverá um momento de uma prova escrita em que haverá 3 perguntas de desenvolvimento que vos serão apresentadas para poderem refletir e trazer aqui a vossa visão integrada e alargada das coisas. Nós não vamos aqui fazer avaliações para ver se a vírgula está no sítio certo e para vos, digamos,
questionar numa perspectiva típica de uma licenciatura, por exemplo, ou do liceu. Não é isso que se faz aqui. O que aqui vamos fazer é, sobretudo e muito mais, fazer apelo à vossa compreensão alargada dos assuntos, ao vosso amadurecimento e preparação para a vida. E nesse sentido, como digo, pode haver, por exemplo, perguntas de desenvolvimento para vocês refletirem. Ou, por exemplo, pode haver casos em que a opção seja um trabalho. E esse trabalho pode ser individual ou pode ser em grupo. Os próprios professores que são responsáveis por coordenar cada área destas dentro do programa, quando ela começar, vos darão informação sobre como será a avaliação dentro daquele bloco. Okay? Muito bem, muito obrigado. Algum destes aspectos de que me colocaram questões, o esclarecimento não tenha sido total, por favor, coloquem mais questões que eu terei todo o gosto em responder, isto sem prejuízo, evidentemente, de o Dr. Miguel Bugalho ser uma pessoa altamente qualificada para qualquer momento dar os esclarecimentos que complementarmente entendam, mas eu estou aqui agora e pronto para as vossas perguntas. Entretanto, professor, temos uma outra questão que é relativamente a completar a pós-graduação e se a pós-graduação poderá ser complementada em edições diferentes, ou seja, se poderão realizar uma parte da pós-graduação num período e depois, noutro período, realizar o restante, vamos assim dizer. Sim, isso é uma prática que, apesar de ser, digamos, marginal, de não ter uma grande expressão, mas que acontece desde sempre nas nossas pós-graduações. Portanto, mesmo no que diz respeito às pós-graduações presenciais que tínhamos, acontece haver pessoas que, por razões profissionais ou de saúde ou de um período que estão no estrangeiro, ou seja, o que for, têm uma situação que os impede nessa altura de completar o programa ou de completar uma determinada parte do programa. Não há problema nenhum, isso é algo que está absolutamente previsto e podem, em edição seguinte do programa, concluí-lo. Muito obrigado. Eu vou só também aqui dar um complemento ao que o professor Luís Cardoso acabou também de indicar, portanto, terão sempre a oportunidade de, nos próximos 2 anos letivos seguintes, de poder reingressar, portanto, na pós-graduação. Não havendo mais nenhuma questão, quero agradecer, antes de mais, ao professor Luís Cardoso pela excelente apresentação e clarificação também aqui da pós-graduação em gestão empresarial em formato Blended. Agradecer também a todos os presentes nesta apresentação da pós-graduação e deixei também os meus contactos de e-mail no chat para qualquer questão que, entretanto, também possa surgir. Portanto, estou totalmente ao dispor para qualquer esclarecimento. Agradeço mais uma vez, em nome do ISEG Executive Education, desejo uma continuação de uma boa quinta-feira. Obrigado. Muito obrigado a todos. Também deixo uma nota que já atrás mencionei. Espero que possam obter todos os esclarecimentos que entendam sobre o assunto e que, fruto disso, façam esta aposta, porque com muita satisfação sabemos que todas as pessoas que frequentam o programa o consideram um investimento fantástico para o seu futuro e para os seus conhecimentos, e nessa perspectiva fico com uma boa expectativa de que alguns de vós, muitos de vós, possam estar connosco no final de janeiro para dar início à próxima edição. Muito obrigado a todos, votos de um bom resto de tarde e de semana.